Vamos passar para o vídeo 2, que trata da compreensão dos mecanismos da lamotrigina e dos esquemas de titulação. Portanto, começaremos com algumas noções básicas de psicofarmacologia com relação à lamotrigina. Acredita-se que o mecanismo de ação inclua o bloqueio do canal de sódio, o que leva a uma inibição da neurotransmissão excitatória. A lamotrigina não tem efeitos pronunciados sobre os receptores estaminérgicos, muscarínicos, adrenérgicos, 5-HT2 ou D2. A dose-alvo para o transtorno bipolar é geralmente considerada como 200 ml por dia, mas alguns pacientes precisarão de doses mais altas, até 400 ml e, às vezes, mais. E se isso o preocupa, lembre-se de que a faixa de dose para neurologistas é muito mais alta, geralmente de 300 a 600 mg. Portanto, estamos bastante seguros em uma ampla gama de doses. Os níveis de lamotrigina no blood podem ser verificados, mas não são rotineiros. A meia-vida é de cerca de 24 a 30 horas. Sua biodisponibilidade oral é de 98%, com concentrações máximas em cerca de 1 a 3 horas, e a biodisponibilidade não é afetada pelos alimentos. O esquema de titulação da lamotrigina é muito importante, e o mantra que queremos lembrar aqui é começar devagar e ir devagar. Falaremos sobre o porquê disso quando falarmos sobre alguns efeitos colaterais, mas, em geral, quando se está titulando a lamotrigina, deve-se começar com uma dose de 25 ml por dia e aumentar em incrementos de 25 ml, pelo menos no início. Se estiver fazendo isso como paciente ambulatorial, a recomendação é de 25 ml a cada 2 semanas. Se estiver fazendo isso como paciente internado, pode aumentar em 25 ml a cada poucos dias. Ao atingir a dose de 100 mg, você pode começar a aumentar em incrementos de 50 ml. É importante ressaltar que a titulação psiquiátrica geralmente é bastante conservadora em comparação com a de nossos colegas neurologistas. Portanto, os neurologistas geralmente aumentam a dose de lamotrigina mais rapidamente. Nós, normalmente, somos um pouco mais cautelosos. Há algumas interações medicamentosas importantes que devem ser lembradas durante a titulação da lamotrigina e que afetam a programação. Se o paciente também estiver tomando ácido valproico, os níveis de lamotrigina serão aumentados. E nesse caso, você deve começar com 25 ml em dias alternados por 2 semanas, antes de passar para 25 ml por dia nas 2 semanas seguintes. Por outro lado, se os pacientes estiverem tomando carbamazepina ou fenobarbital, os níveis de lamotrigina serão reduzidos, e nesses casos, é melhor começar com 50 mg por dia nas 2 primeiras semanas e depois passar para 50 mg 2 vezes ao dia nas 2 semanas seguintes e aumentar a partir daí. Muito importante, o estrogênio aumenta a depuração da lamotrigina, de modo que os níveis normalmente diminuem em 50% dentro de 1 semana após o início de um contraceptivo oral e podem aumentar 2 vezes quando a contracepção oral é interrompida. Durante a semana de pílula inativa para pacientes em uso de contraceptivos orais, os níveis de lamotrigina aumentarão, embora geralmente não seja necessário nenhum ajuste durante essas semanas de pílula inativa. Portanto, é muito importante que as pacientes informem seus psiquiatras quando estiverem começando, parando ou mudando de anticoncepcional, e é muito importante ter essa conversa antecipadamente com suas pacientes que possam estar tomando anticoncepcionais. Como prescritor, você deve monitorar os sintomas e ajustar a dose de lamotrigina, se necessário. Vamos analisar alguns pontos-chave desta sessão. A dose-alvo de lamotrigina para o transtorno bipolar é geralmente considerada como uma dose diária total de 200 mg, mas alguns pacientes precisarão de doses mais altas, de até 400 mg e, às vezes, mais. Os níveis de lamotrigina no blood não são verificados rotineiramente. A titulação lenta é importante devido aos riscos de efeitos colaterais, e os prescritores devem prestar atenção especial a outros medicamentos que possam afetar o metabolismo, incluindo outras drogas antiepilépticas e contraceptivos orais.